Rádio Cristã Moriá, servindo ao povo de Deus. Amoroso Deus e eterno Pai, Senhor de toda glória, obrigado, Senhor, por mais um dia, meu Deus, na Tua presença e por mais uma edição, Senhor, deste programa, A Voz da Palavra, Senhor. Meu Deus, que mais uma vez possamos juntos, ó Deus, em espírito, Pai, firmados na Tua Palavra, ó Deus, crescermos na graça e no entendimento que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que mais uma vez, ó Deus, o Senhor nos revele, meu Deus, a palavra da verdade, palavra que muda e transforma, Senhor, as nossas vidas por completo. Somos dependentes de Ti, Senhor, em todas as coisas, e que Teu Espírito Santo seja, Senhor, aquele que nos guia, nos consola e fortalece a igreja. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bendito seja Deus, estamos começando mais uma edição do programa A Voz da Palavra. E hoje nós queremos falar para você que estamos aqui fazendo a gravação deste programa para depois ele ser compartilhado nas mídias sociais, para que você possa ter acesso em qualquer momento ou hora, escutar a produção desse programa que começou nessa época de pandemia e tem continuado, para poder compartilhar a palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Diego Bruno, seja bem-vindo ao nosso programa, que Deus em Cristo te abençoe. E quero saudar a todos os ouvintes com a paz e a graça do Senhor Jesus, aos meus irmãos em Jesus Cristo e também aqueles que são simpatizantes do Evangelho e gostam de escutar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor se revele a ti como o único, bendito e eterno Salvador. No programa de hoje eu quero falar um pouco aqui sobre a questão da nossa batalha espiritual entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Se você quer ouvir mais sobre isso, continue conosco, nos acompanhe e que você possa, pela palavra de Deus, ser edificado com o tema de hoje, a vontade de Deus e a batalha contra a nossa própria vontade. Já nós retornamos, escute esse aviso que nós temos e já nós vamos voltar. Deus te abençoe. E atenção! A Igreja Batista Moriá de Calcaia convida a todos os moradores do Novo Metrópolis e adjacências para participarem da Cruzada Evangelística Resgatando Almas. Acontecerá no dia 31 de outubro, às 19 horas, na Areninha do Metrópole Sul. Participações: Ministério de Louvor da Igreja Batista Moriá de Calcaia e convidados. Ministração da Palavra será com o pastor Edmilson Alencar, de Fortaleza. Traga sua família e amigos. Realização: Igreja Batista Moriá de Calcaia. Participe! A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei. Rádio Cristã Moriá, bem-vindo ao povo de Deus. Louvado seja Deus. Então, como você escutou agora, no dia 31 de outubro, vamos estar realizando uma cruzada evangelística aqui na cidade de Calcaia, no bairro do Nova Metrópole, mais especificamente então na localidade ali do Metrópole Sul, na Areninha, do Metrópole Sul, um ponto social ali de prática de esportes. E vamos estar ali fazendo uma cruzada agora, no dia 31 de outubro. Pastor Edmilson então estará conosco, pastor da Igreja Batista Moriá de Fortaleza, ali na congregação da Barra do Ceará. E nós convidamos a todos os irmãos que nos escutam, não só da Igreja Batista Moriá, mas também como irmãos de outras denominações, tá bom? Quiserem participar conosco, estarem presentes conosco, vai ser um grande prazer vocês estarem ali desfrutando conosco daquele momento da palavra de Deus e também ali estamos pregando o Evangelho
de nosso Senhor Jesus Cristo. Minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Bendito seja Deus. A palavra então dessa noite, né? Aliás, desse dia ou tarde ou noite, depende do horário que você escutar, né? Se encontra então lá em Romanos. Vamos abrir a palavra de Deus? Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 13 e 14. Romanos capítulo 8, versículo 13 e versículo 14. Diz-nos assim a palavra de Deus: Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nesse momento, nós queremos então refletir sobre este tema: a guerra entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Romanos é uma carta que elabora muito bem, meus irmãos, o plano salvífico de Deus, o plano que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Ele esclarece os princípios de Deus, onde Ele nos mostra a nossa queda, a nossa justa condenação pela nossa queda, a nossa justa condenação por não sermos apenas vítimas do mal, mas também nós sermos cúmplices do mal, praticantes do mal. Romanos também vai nos falar que não há nenhuma obra ou boa obra que nós possamos fazer que nos faça justos diante de Deus ou dignos de sermos justificados, perdoados por Deus. A carta aos Romanos então vai enaltecer a obra maravilhosa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é aquele que é o único digno de tomar o nosso lugar, de pagar a justa culpa, a justa condenação de todos os nossos erros. E que cabe a nós agora crermos ou não, recebermos ou não a maravilhosa dádiva, a oportunidade de salvação de vida eterna na presença dele. E Romanos vai falar que após a minha decisão de conversão, após a minha decisão de me submeter a Cristo e começar a usufruir das gloriosas promessas de Deus sobre a minha vida, eu ainda tenho batalhas a enfrentar. E uma delas é justamente contra a minha natureza humana, pecadora, escravo e sujeito e vendido ao pecado, como diz as Escrituras. Cristo tem o poder de me libertar e Ele o fez. Porque Cristo, ao nos dar o poder, a graça para dizer não ao pecado, Ele já nos liberta em potencial. Em potencial queremos dizer que Ele nos dá o poder para dizer não ao pecado. Mas essa nossa própria natureza corrompida demanda tempo, necessita de tempo até para nós aprendermos, a termos fé nesta palavra e aprendermos que realmente podemos experimentar a libertação completa e plena de todos os pecados. Quando nós falamos que não somos mais sujeitos ao pecado, estamos libertos do pecado ao nos encontrar com Cristo, é porque temos o poder de dizer não. Mas todos nós sabemos que depois da nossa conversão, ainda a batalha contra o pecado continua. O desejo de pecar não morre. As quedas não acabam, elas continuam. Só que em um outro contexto completamente diferente. Eu, enquanto uma pessoa longe da presença de Deus, não convertido, não tendo passado pela experiência da salvação, peco por prazer, peco por alegria, peco por satisfação e não sinto culpa, ou se sinto uma culpa muito pequena, irrisória, que não teria capacidade de mudar as minhas atitudes diante dos meus erros. Não me sinto digno de ser condenado pelos meus erros, de maneira tal que a minha moralidade ela é muito conveniente.
Ao homem que mata, rouba e faz coisas mais cruéis, para ele a morte, o juízo, a condenação são dignos. Mas para mim, que cometo pecados talvez, entre aspas, menores, pelo menos aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus, o pecado da mentira, da inveja, do ódio, do rancor, que não são tão condenáveis diante dos olhos dos homens, não são tão ruins assim. Aos olhos de Deus, diante das Escrituras, todo pecado é uma ofensa eterna diante de Deus. Um único pecado, uma única rebelião é suficiente para me afastar dele para sempre. E Cristo é aquele que tem o poder de me reatar minha harmonia com Deus. Como diz as Escrituras, Romanos 5:1, declarados justos, justificados, pois pela fé em Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então, nós voltamos a ter harmonia com Deus quando vivemos em Cristo. No entanto, o meu espírito, como diz a Escritura, é vivificado em Cristo. Minha alma agora começa a ser santificada, começa a ser transformada. Mas a minha natureza humana como um todo, ainda assim, é sujeita a cair e a pecar, porque nós não estamos completamente redimidos, não estamos completamente aperfeiçoados, estamos sujeitos às paixões, no sentido de cair nelas, não porque queremos simplesmente, não porque temos prazer nisso, mas porque somos fracos ainda. E nessa batalha entre a vontade da carne e a vontade de Deus, nós precisamos sempre estar pensando, qual vontade vai prevalecer? Atribui-se a Lutero, Martinho Lutero, reformador, que da igreja, há 500 anos atrás aproximadamente, de que a natureza humana e a natureza espiritual são como dois animais, dois cães, e que numa briga entre eles vai ganhar aquele que é melhor alimentado. E isso é uma verdade. O apóstolo Paulo então vai dizer que se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Se alimentarmos a nossa natureza humana, se sempre cedermos a todo tipo de maldade que o nosso coração deseja, todo tipo de capricho imundo, todo tipo de paixão concupiscente, nós certamente iremos nos destruir. E isso vai desde o assassinato até uma simples mentira, ou a mentira branca, como a sociedade gosta de dizer. Todo tipo de pecado me leva à destruição. Dessa forma ele fala, mas pelo Espírito, e é pelo Espírito Santo, nós poderemos então mortificar, matar essas obras do corpo, quer dizer, vencê-las, sufocá-las, deixar de alimentá-las, deixar de praticá-las, deixar de vivê-las, de maneira tal que aí sim vamos experimentar a verdadeira vida, porque se pelo Espírito eu matar as obras do corpo, matar a obra pecaminosa na minha natureza humana, quanto mais eu vencer os pecados, não por minha força, mas pelo poder do Espírito, aí diz a palavra, eu vou viver. Essa vida, amado ouvinte, é a vida de verdade, é a vida de verdade. Pense nisso. Nós estamos nessa batalha, nessa luta que todos os dias estamos aprendendo a vivê-la. Ora perdemos e ora vencemos. É fato que nós pecamos, caímos, transgredimos, mas num contexto bem diferente. Agora estamos salvos em Cristo, porque a minha consciência tem sensibilidade espiritual. Meu coração se angustia quando peco contra Deus. Minha consciência me alerta de maneira muito superior ao que era antes sobre a destruição que o pecado pode fazer na minha vida. E no verso 14 ele fala, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, e esses são filhos de Deus. Eu quero chamar a atenção para a expressão guiados. O guia aqui dá a impressão de alguém que está me pegando pela mão e está me puxando por um caminho, está me orientando por um caminho, está me ensinando, está me trazendo lições todos os dias. Muitas vezes, a linguagem de Deus, para muitos, ainda é um mistério. A verdade é que a Bíblia fala que Deus ele fala desde uma voz audível, como se dentro de nossa mente uma voz clara e audível esteja falando, até
sensações que Deus traz dentro de nós, até através de outra pessoa, das palavras de outra pessoa, e até sobre situações que acontecem ao meu redor, e até vendo animais no campo, animais ao meu redor. Tudo que eu observo é às vezes uma maneira pela qual Deus está falando comigo, porque Deus não é limitado a apenas a uma única linguagem. Quando eu falo isso, eu estou falando de um falar de Deus diretamente à minha vida. Mas a revelação plena, absoluta, sem interferência, sem dúvidas, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o registro claro, a revelação clara de Deus aos homens. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está querendo nos guiar sempre, como seus filhos, a vencermos essa batalha. Ela não acaba, ela só acaba quando entrarmos na eternidade. A natureza humana ainda está em nós, sedenta por orgulho, sedenta por sucesso. A natureza humana está sedenta por poder, a natureza humana está sedenta para sempre ter a razão em tudo, sempre sermos vencedores em um debate, vencedores, sempre termos a última palavra, sempre sermos elogiados, sempre sermos considerados, inclusive até mesmo os mais espirituais. Pare para pensar sobre isso. Porque mortificar as obras do corpo aqui não é simplesmente para alguém que ainda não aceitou a Cristo. É para aquele que já aceitou. É para aquele que já teve a experiência com Deus. Tem o poder da liberdade em Cristo. Mas não tem a prática, né? Não tem a prática. Eu quero que você pense sobre isso. Que você ore. Que você busque a presença de Deus. Que você possa fazer diferença, né, na igreja, fazer diferença no dia a dia, em nome de Jesus Cristo, que você possa estar sempre meditando e refletindo sobre como tem sido os seus dias. Reflita sempre como está sendo o seu dia a dia na presença de Deus. Quais decisões você tem tomado? Quais caminhos você tem seguido? Que você possa estar pensando e meditando sobre isso. Porque nós precisamos viver na presença de Deus. Nós precisamos estar na presença do Senhor sempre. Quais são as decisões que você tem tomado na igreja? Como servo de Deus, quais decisões você tem tomado para viver na presença de Deus, para servi-lo na congregação? Quais decisões você tem tomado para servir a Deus no seu trabalho, no dia a dia, no convívio com o patrão, com o gerente, com colegas funcionários? Quais decisões você tem tomado no seu dia a dia? Como você tem sido guiado por esse Espírito? Para onde o Espírito de Deus está te guiando para servir a Deus? Como você tem vencido essa batalha? A verdade é que todos nós somos carentes e necessitados de Deus sempre. E que você possa sempre estar submisso ao Espírito. E quando o seu coração em algum momento for tomado de rebeldia, você diga: não, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Me dá graça, Pai. Não me deixa ser tomado por rebeldia. Ao contrário, me faz ser tomado pelo Espírito de Cristo, Espírito de obediência, de sujeição. E assim Deus há de ser glorificado em nós. Que Deus possa te abençoar grandemente através dessa palavra em nome de Jesus. Jesus está em seu coração. Aleluia, irmão. Amém, queridos. Que Deus possa então abençoar vocês. Que essa edição desse programa tenha sido uma bênção para a sua vida, tá bom? E lembrando que você possa estar compartilhando, para nos ajudar, compartilhando nas mídias sociais, este programa A Voz da Palavra, que é uma produção da Igreja Batista Moriá de Calcaia, aqui na Rádio Cristã Moriá. Deus te abençoe e a paz e a graça de Cristo. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E atenção! A Igreja Batista Moriá de Calcaia convida a todos os moradores do Novo Metrópolis e adjacências para participarem da Cruzada Evangelística Resgatando Almas,
Acontecerá no dia 31 de outubro, às 19 horas, na Areninha do Metrópole Sul. Participações: Ministério de Louvor da Igreja Batista Moriá de Calcaia e convidados. Ministração da Palavra será com o pastor Edmilson Alencar, de Fortaleza. Traga sua família e amigos. Realização: Igreja Batista Moriá de Calcaia. Participe!